Y como nuestro hermano estaba cantando aquí ahora, una canción que dice, cuando el Señor hacer volver la cautividad. Es el tema que voy a hablar sobre esto, de la cautividad del pueblo de Israel. Y queremos meditar un poco en nuestras prioridades. Los hermanos que estaban miércoles aquí, martes, escucharon un poco. Y quiero hablar con los hermanos a respecto de esto, ¿no? Que a veces nos aprisiona la prioridad que tenemos en la casa de Dios. Cuando no la damos, algo va mal en nuestras vidas. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, ¿está bien ahí? Amén. Glória a Deus. Bueno, me quedou gustito. Amém, glória a Deus. Como eu decía, a lo largo da história do povo de Israel, hemos visto sempre que a mano de Deus sempre ha estado com eles, su cuidado, su amor, desde a salida de Egipto por meio de Moisés, ¿no? Sendo conducidos a uma terra de la promessa que Deus havia prometido a eles. Sabíamos também qual foi o comportamento durante o trayecto e conhecemos muito bem as murmurações, as quejas, as traições do povo para com Deus. Hasta o ponto de que quando estavam para entrar na terra prometida, dudaram de la promessa de Deus. Ou seja, enviaram espias para mirar a terra, mientras que Deus havia dito a eles, entrar e possuí-la, não? Não, dudaram e enviaram ali seus espias para ver como estava, como era, se realmente poderiam entrar. E por causa disto, cada dia que passaram ali mirando a terra, passaram também em o deserto. 40 anos, Deus deu de regalo a eles por sua desobediência. Ou seja, foram castigados toda aquela geração incrédula, não, que não creyeron realmente na promessa, de não entrar em la terra de la promessa do Senhor. Mas o Senhor seguia com sua presença, com seu povo. ¿Por quê? Porque era seu povo e Deus amava a seu povo. Deus sempre quer lo mejor para os suyos. E Ele está sempre com as mãos estendidas para bendecir a seu povo. Amém? A presença de Deus é vital para nós, como diz em Josué 1:9, não? Mira que te mando que te esfuerces e seas valiente. Não temas nem te desmaies, porque Jeová tu Deus estará contigo em todo lo que, por donde quiera que vayas. Esta é a presença de Deus, que Ele estará conosco, donde quer que tu vayas, donde tu entras, tu sales, a presença de Deus estará com nosotros. E suas bendições são condicionadas a atitudes nossas para com Ele, não? Veamos a obediência. Nós, se somos obedientes a Deus, traemos a bendição para nós. E traz muitos benefícios. Em Josué 1:8 diz: Nunca se apartará de tu boca este livro de la lei, sino que de dia e de noite meditarás em ele. Ou seja, que seja uma constância em nossa vida, para que guardes e hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ser obediente a la voz de Dios trae muchos, mas muchos benefícios. Não como Saúl, não como he comentado também. Saúl foi desobediente a Deus. Isso é algo que não devia, por prisa, por não esperar, por não aquietar o coração. Então Deus trajo um castigo para o seu reino, que o seu reino foi cortado, foi dado a outro. Não? E também está condicionada, a bendição de Deus está condicionada em nossa vida em la prioridade. Mateus 6:33 diz: Mas buscad primeiro o reino
de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, la prioridad es el reino de Dios, que busquemos a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es la importancia que damos a la prioridad? La palabra prioridad se refiere a colocar algo o alguien en primer lugar, según su importancia. Si Dios es importante para tu vida, será Dios en primer lugar. Si es tu trabajo, será tu trabajo. Mas la bendición de Dios no viene. Entonces, Él está condicionada a que nosotros demos importancia ao trabajo de Dios. Vamos analisar lo que pasó com o pueblo de Deus quando regressaram do cautiverio, não? Hemos cantado aqui, quando o Senhor hacía volver de la cautividade. E o povo volvió de la cautividade. Em o livro de Ageo, em los capítulos 1 e 2, nos ensina a importância de priorizar o reino de Deus. Primeiro entendamos uma coisa. Os profetas profetizaram contra o povo de Israel, advertidos de la prática do pecado que les separariam de Deus. Se a prática do pecado fuera algo prioritário em suas vidas, seria alejados de Deus. As advertências não las haviam tomado em sério, e a rebeldia e desobediência era constante. A idolatria, os cultos paganos foram introduzidos em meio de eles. As reuniões em um templo já não eram mais por la presença de Deus, mas sim por la grandeza do templo. O povo havia convertido o templo de Jerusalém em um amuleto espiritual. Como às vezes vemos muitas pessoas que colocam em o coelho algo para que lhe dê sorte. Confia em aquele, nos amuletos. Nós, como cristianos, não devemos pensar em estas coisas. É confiar em Deus. Mas o povo era terco. O povo havia desenvolvido uma fé mística, não? Era o templo, porque era suntuoso, era bonito. Como diz em Jeremias 7:4, não fieis em palavras de mentira, dizendo: templo de Jeová, templo de Jeová, templo de Jeová es este. Ou seja, haviam perdido lo que era a essência do templo, não? Haviam perdido a própria presença de Deus. Jeremias profetizou sobre o cautiverio em um capítulo 25, versículo 11, que diz assim: toda esta tierra será puesta em ruínas e em espanto, e servirão estas nações ao rei de Babilônia 70 anos. Babilônia dominaria todas as nações. As advertências eram muito sérias, mas não lhe hacían caso. E é um problema quando nós somos advertidos diretamente por Deus e não hacemos caso. É duro para uno lutar contra Deus. Pois bem, em Babilônia, depois que o povo já estava em cautiverio, aí tuvimos também o profeta Ezequiel e o profeta Daniel advertindo o povo. O profeta Ezequiel, em uma visão, viu que a glória do Senhor se iba de Jerusalém, se iba do templo. A glória de Deus estava abandonando aquele lugar por la maldade, por la idolatria de aquele povo, que o povo alejou seu coração de Deus. E o profeta Daniel, que estava em cautiverio, buscava entender os tempos de las desolações que estavam vivendo aí. Daniel capítulo 9, versículo 1 ao 3, diz: em o ano primeiro de Dario, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino ser rei sobre o reino de los caldeus, em o ano primeiro de su reinado, eu, Daniel, mirei atentamente em los livros o número de los años que habló a Jeová ao profeta Jeremias, que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém em 70 anos. E volvi mi rostro a Deus, ao Senhor,
buscándolo em oração e ruego, em ayuno, em silício e ceniza. Daniel entendeu o porquê estava em o cautiverio. Era consequência do pecado que foi cometido por seus antepassados, por não escutar a Deus. E por isto, ele orava pedindo ao Senhor perdão por o pecado de seu povo. Depois de que o povo regressa do cautiveiro babilônico de 70 anos, temos também ali os profetas Ageu, Zacarias, e uma geração depois, o profeta Malaquias. E em o livro de Ageu vemos os judeus que regressam desta cautividade em Babilônia. O pecado foi a causa que levou o povo a serem escravos. Quando o povo retorna da cautividade, o pecado continua. Não aprenderam. Não miraram suas vidas como estavam e não aprenderam de los errores e seguiam pecando delante de Jeová. Regressaram ao redor de 50.000 pessoas, muitos de eles sacerdotes, bajo o liderazgo de Zorobabel e Josué, o sacerdote que os acompanhava. Josué aqui não é Josué que estava com Moisés, não nos confundamos, ok? Então, o propósito era, de regresso, reconstruir o templo, que havia sido destruído, porque a centralidade do povo de Deus era a adoração, o culto, não? E queriam eles buscar a Deus, não? Mas de sua maneira. Mas tinha que ser restaurado o templo. Para que todo o aparato espiritual pudesse restabelecer-se, era necessário construí-lo, não? Pero a Bíblia, ele disse que havia povo, os samaritanos, o povo de las 10 tribos do norte, mesclado com outras nações, se ofereceram a aliar-se com os judeus que haviam regressado para a construção do templo. Aqui quero abrir parênteses e explicar pouco de los samaritanos. Em 2 de Crônicas, é o capítulo 17, perdão, 2 de Reis, é o capítulo 17, quando em casa podeis ler, vas a entender o que era o povo samaritano. O rei de Assíria entra em Israel e conquista Samaria, e saca todo o povo de ali. Durante 3 anos de peleia, saca o povo e leva para a Síria. E aquele lugar se quedou sin nadie. Entonces, ¿qué ha hecho el rey de Asiria? Trajo gente suya para habitar aquella tierra. Gente que no conocía de Dios, gente que no sabía quién era Dios. Y vivieron en esta tierra. Después, ¿qué hizo? Trajo sacerdotes, gente para enseñar las leyes de Dios a aquella gente que vivía en Samaria. Entonces, ha habido una mezcla de gente. Y no eran judíos puros. Por isso vemos em la Bíblia que quando diz que os judíos não se davam com os samaritanos, viene de aí, que esta mezcla que ha hecho dentro do povo não agradava. Eram gente paganas. E o problema não era sua ajuda, porque eles queriam ajudar. Boa vontade, às vezes há muita gente não de querer ajudar, não? Mas às vezes são pedras de tropeço na vida de um. E temos que mirar bem a quem nós pedimos ajuda. Temos que estar muito atentos. O problema não era a ajuda, senão o que os samaritanos não compartilham a mesma fé. Não tinham as mesmas verdades nem os pilares doctrinais. Aliar-se com eles significava renunciar a sua fé genuína, transigir com valores doctrinais absolutos. Por isso, a Bíblia, em 2 de Coríntios 6,14, nos diz: não os unais em jugo desigual com os incrédulos, porque que companheirismo tem a justiça com a injustiça, e que comunhão a luz com as tinieblas. Deus habla com nós hoje, alertando-nos que com quem caminhamos. Com quem nós estamos caminhando? Professa a mesma fé que eu? Vai por os mesmos caminhos que eu? Ojo en esto, porque a vezes nós estamos dando oportunidades a gente
que va para destruir nuestras vidas. Y no fue diferente. La Biblia dice que estos samaritanos se volvieron contra a los judíos, difamándolos con falsas acusaciones ante el rey del imperio medo-persa, diciendo que los judíos tenían malas intenciones. Así que aquellos que antes querían ayudar, ahora se convirtieron en los peores enemigos, oponiéndose a la construcción del templo. Y interesante que ellos no se opusieron a la construcción de sus casas, mas la del templo sí. Cuando nosotros nos dispongamos a hacer cosas para el Señor, se levantará gente. No te preocupes, mas los que se levantan tienen que caer. En nombre de Jesús, todo empecillo a la obra de Dios tiene que caer por tierra. En nombre de Jesús. La Biblia relata que esto provocó un embargo de la obra por parte del rey. El rango más alto ahí ahora viene e impide la construcción. El templo, cuyos cimientos ya estaban siendo colocados y cuyas paredes habían empezado a levantarse, quedó totalmente paralisado por influencia del enemigo. El pueblo regresa de la Babilonia con la misma indiferencia. Ahora están dejando de lado la casa de Dios, solo porque se levantó uno o otro y ahora todos abandonaron lo que se tenía que hacer. Y cuando la obra del templo se detuvo, los sacerdotes y el pueblo que había regresado abandonaron por completo la casa de Dios. Y cada uno se ocupó de su propia vida, de sus casas, de sus campos, de sus propios intereses. Entonces vino palabra de Jehová a Ageo, del capítulo 1, versículo 1 a 11, que diz assim: em um ano segundo del rei Dario, como sea, em o mês sexto, em o primeiro dia do mês, vino palavra de Jeová por meio do profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: assim ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y en que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? El versículo 2 nos dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. La apatía espiritual toma cuenta de aquellos hombres a tal punto de hacer una lectura equivocada de los tiempos. Las excusas del pueblo eran excusas ridículas. No era tiempo, ¿no? Gente acomodada decía que no había llegado este tiempo de reconstruir la casa de Dios, porque los 70 años aún no se ha cumplido.
Mas eles já haviam regressado da cautividade e o templo tinha que ser reconstruído. Se nós esperamos facilidades para hacer a obra de Deus, nunca la haremos. Nunca la haremos. Se esperamos que as coisas estejam todas hechas para começar, se nós não começamos desde a base, estamos equivocados. Nós temos que estar aí, como diz, não, ao pé do canhão. Temos que fazer a obra de Deus, independentemente de las situações. Amém? Sempre habrá dificuldades, sempre habrá oposições, sempre habrá falta de recursos, pero quando a igreja confia, ele avança, ele não queda parada, enfrenta os desafios, ele não vê gigantes, passa por encima, los derruba, los enfrenta e los vence, enfrenta os inimigos, enfrenta obstáculos políticos, que há muitos para a igreja de Deus em estes momentos. Há muitas igrejas que são perseguidas, há muitas igrejas que não têm permisso. É mais fácil abrir uma discoteca que abrir uma igreja. Mas a igreja camina, porque não depende de ordem de homens para que avance. Depende sim da bendição de Deus, da presença de Deus, para que ele camine. Aleluias. A perseguição religiosa também que sofre a igreja. Em muitos países há gente que neste momento se está morrendo por la palavra, por la entrega de suas vidas a Deus. Porque o homem está mirando a religião, não está mirando hacia o alto, não está mirando hacia Deus, mas está mirando o que habla o homem. Então, a igreja, ele enfrenta todo tipo de dificuldade. Não temos que estar mirando os obstáculos. Infelizmente, muitos de nós estamos fazendo como este povo. Estamos sempre inventando as excusas para as coisas do Senhor e postergamos muito em la obra de Deus. Hacer a obra de Deus e enfatizarmos em las coisas do mundo. Às vezes estamos mais preocupados, não? Com nossas carreiras, nossos estudos, nuestro fútbol, lo que vamos fazer, mis hijos, lo que vai ser amanhã, e nos enfocamos de maneira equivocada e nos olvidamos de la casa, de la obra de Deus. Por isso, a prioridade, temos que estar atentos em que estamos poniendo nossas prioridades. Para que o evangelho chegasse hasta nós, nossos hermanos do passado não tinham modernidades como hoje. A notícia não chegava ao outro canto do mundo tão rápido como hoje. Ou seja, e havia gente que caminhava muito. Bueno, que dizer de los apóstolos, não? As igrejas que foram implantadas em nossos países, em Brasil, creio em Colômbia, Peru, em todos os rincones da terra. Quando começava o trabalho era difícil, mas iam com amor. Corria sua Bíblia, caminavam horas e horas, cruzavam rios, cocodrilo mordendo o pé, carrapatas picando, mosquitos, a noite, o dia, e iam com alegria. E nós, com toda a facilidade que temos, às vezes inventamos excusas. O profeta está levantando sua voz para animar este povo a volver a la lucha e não abandonar a obra de Deus. O versículo 4 e ao versículo 6 diz: é para vosotros tempo, para vosotros de habitar em vossas casas artesonadas, e esta casa está desierta. Pois assim ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien vuestros caminos, sembrais mucho e recorreis pouco, comeis e não saciais, bebeis e não quedais satisfeitos, os vestis e não os calentais. E el que trabaja por um salário, recebe seu salário e lo pone em um saco roto. Deus nos está chamando a meditar bem em nossos caminhos, nossas condutas e em lo que estamos fazendo. De la mesma maneira que entendiu aquele povo que não era tempo de fazer a casa de Deus, creio que sim, que era momento de construir suas próprias casas,
De la misma manera que pensavam que não era tempo de invertir na obra de Deus, pensavam que sim, que era a hora de invertir em suas próprias casas. Esto de cambiar, invertir as prioridades, não, eles se preocuparam de construir suas casas e deixaram o que era lo de Deus para outro momento. Qual é nossa prioridade? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vêm por añadidura. Por isso não temos que preocupar-nos com as coisas. Temos que sim agradar a Deus, buscar de Deus, fazer sua vontade. Hermanos, que ponemos nossos assuntos, nossos interesses, nossas causas, nossas necessidades, nossas prioridades por delante de los proyectos de Deus, estamos equivocados. Nos estamos equivocando se ponemos todo isto delante, por delante, sem que eu tenha que poner delante de Deus mis angústias. Eu necessito orar por minha situação. Se vejo que algo não vai bem, doblo minha rodilha e clamo ao Senhor. Mas não depois que a coisa já se extravasou, se estropeou de todo. Então não é assim, é antes. Agrada-te, Deus, Senhor, e Ele satisfará o desejo de tu coração. Amém? Glória ao Senhor. Se não aprendimos de los errores do passado, lo repetirás. Se nós não aprendemos a valorizar a casa de Deus, vamos a passar dificuldades. E se não corrigimos estes errores, vamos a repetir. Quando não vives para Deus como prioridade, nada de lo que haces te satisfaz. Comes, pero há vazio dentro de ti. Isto diz a palavra. Bebes, pero tu alma sigue sedienta. Te vistes, pero te sientes incômodo. Todo lo que haces, lo que conquista, lo que logras, construyes. Puedes ganar mais dinheiro, mas não te sobra. Tu podes trabalhar dia e noite, sábado, domingo, e sempre te vai faltar dinheiro, porque tu prioridade não é a Deus. Pero tu coração estará sempre vazio. Volves a casa com o rosto marcado por a angústia e o dolor. Deus permite esta insatisfação porque a felicidade não está em las coisas, sino em Ele. Nossa felicidade está em o Senhor. E cada vez que deixamos a Deus por las coisas, nos equivocamos. Porque nada de lo que acumulamos pode llenar o vazio do coração do homem. E aunque sobre, será como ponê-lo em saco roto. Como diz a palavra. O que recebe seu jornal, se não pensa primeiro em o Senhor, o saco vai estar roto. O profeta denuncia esto, hacen grandes inversiones, pero los resultados son insignificantes. Sembram muito. E quando vai recoger, o maíz está todo falhado, a cevada não cresceu a metade, vino a langosta, se lo comió lo que sobrou. Retener mais de lo justo também é pura pérdida. Agora notemos que Deus señala as razões do sofrimento de aquele povo, em o versículo 7 ao 9. Primeiro, antes de invertir na obra do Senhor, devemos examinar nossas motivações. É o versículo 7. Assim ha dicho Jeová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminhos. Mediten bem, hasta aqui o que estamos fazendo, se a vontade do Senhor está. Ou seja, examinar mis caminhos, mis conductas, minha maneira de comportar-me, o que sale de minha boca, se estou agradando a Deus em todo o que hago. Versículo 8, subí ao monte e traed madeira, reedificar a casa, e pondrei em ela minha vontade, e serei glorificado, ha dicho Jeová. O versículo 8 diz, reedificá-la, me agradarei e serei glorificado. Deus se alegra quando su pueblo ama sua casa e quando invierte em ela. Não se trata só de edifício, não? Não se trata solamente de 4 paredes, sino de um lugar onde a palavra de Deus é proclamada.
donde las personas son salvas. Nosotros traemos la palabra del Señor sobre este lugar. Y las personas escuchan, ¿no? Son liberadas, son reconciliadas, son restauradas por su gracia. La presencia de Dios que está en este lugar, ella transforma la vida de la persona. Por esto Dios dice, mira bien tus caminos, vea lo que estás haciendo, amas mi casa. Dios se agrada cuando valoriza estar en su casa para orar, para aprender, para adorarlo, para glorificarle, para cantar, ¿no? Muchas personas no valorizan estar en la casa de Dios. Tenemos que estar enfocados en agradar a Dios. Davi, quando construiu, ele planeou o templo. Ele não construiu, mas ele planeou e deu todas as diretrizes para a construção do templo. E sacou de seus tesouros todo o demais valor para poder construir o templo. Ele planeou, pero sua motivação não era as joias, não era as paredes, era Deus. Ele quiso, Davi deu o melhor de seus tesouros para a casa de Deus, porque ele estava enfocado em agradar a Deus. Mientras cada um corria por sua própria casa, o versículo 9 nos diz: buscais muito e hallais pouco, e encerrais em casa, e eu lo dissiparei em soplo. ¿Por quê? Disse Jeová de los ejércitos. Porquanto mi casa está desierta e cada um corre por sua própria casa. A casa de Deus seguiu em ruínas. Deus quer que a motivação seja correta em nós. ¿Amas a casa de Deus? ¿Amas sua obra? ¿Buscas primeiro o reino de Deus? ¿Das lo mejor de lo que Ele te ha dado para a expansão do Evangelho? Isso é o que o profeta está dizendo aqui. Deus se complace e é glorificado quando nós invertimos em sua casa. Quando amamos a sua casa. E ali diz a Bíblia, Deus é glorificado. Deus é Deus de primícias e não é Deus de sobras. Não vou dar a Deus aquilo que me sobra. ¿Ok? Se me sobra tempo, lo darei a Deus. Não, Deus tem que vir em primeiro lugar em mi tempo. A Bíblia diz: honra ao Senhor com as primícias de todos os frutos, assim tus graneros se llenarão com abundância, e tus lagares rebosarão de vino. Deus é Deus de primícias, e isto é princípio espiritual. Mas não vou a querer hacer-me o louco de, sem ganas, mas vou invertir aí porque Deus me vai retribuir. Não, não é assim. É em tu coração. A intenção que tem tu coração é o que Deus vê. E Deus se agrada, como Davi puso em seu coração a ser uma casa para Deus. Deus não habita em casas. Não há casas em o mundo que pode caber a Deus. A grandeza de Deus, Deus é imenso. Então, mas agradou a Davi em fazer isto, e Deus se agradou de ele, e construiu Salomão o templo, com todo aquilo que havia planeado Davi, seu padre. Amém? Los versículos 10 e 11. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de manos. Dios está diciendo lo siguiente: yo controlo el cielo, yo controlo la tierra, yo controlo la lluvia, yo controlo el rocío, yo controlo la producción agrícola. Él está en el control de todas las cosas. Yo controlo los ingresos, lo que tú ganas. Tú piensas que eres tú, mas es Dios que bendice tu vida. Dios te da fuerzas para salir a cada día, para ir a buscar tu sustento. Yo doy la vida, mas también la quito.
Eu engrandezco, mas também abato e humilho. Mira, quando retienes lo que es de Dios, Dios retiene la bendición sobre tu vida. Pues no hagamos esto. Damos a Dios primeramente nuestras prioridades, nuestro corazón, nuestras intenciones que sean verdaderas para glorificar y exaltar el nombre del Señor. El versículo 13 y 14. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dios llama la atención con dureza, corrige al que ama, mas nos trae este refrigerio, ¿no? De que Él está con nosotros, no nos abandonará. Si nuestra fidelidad para con el Señor sea verdadera, Dios no nos va a abandonar en ningún momento. En todo tiempo Dios quería que el pueblo se reconciliara con Él. Y es esto que Dios quiere, que nosotros volvemos nuestro corazón a Él. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Necesitamos abrir nuestros oídos ao Espírito Santo para que também nosso espírito seja despertado da apatia e da pereza espiritual que muitas vezes se levanta em nossas vidas, e poner as manos em la obra, e em todo requiere um esforço. Deus não nos vai deixar caído ao suelo. Deus, Ele nos levanta e nos dá esta força para poder prosseguir. Ageo capítulo 2, versículos de 1 ao 9, vemos a força que Deus dá a su pueblo. Em o mês sétimo, a los 21 dias del mês, vino palavra de Jehová por meio de Zorobabel, do profeta Ageo, dizendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, e a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do pueblo, dizendo: quem ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa em sua glória primeira? E como veis agora? Não é ela nada delante de vuestros ojos? Pois agora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate também, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, e cobra ánimo. Esfuérzate, igreja Bíblia abierta, cóbrate ánimo. Pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste del Egipto. Dios es un Dios de pacto, y Él se acuerda de los pactos que se hacen. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aleluyas. Lo importante es la presencia de Dios. No era lo que estaba dentro, no era lo que estaba fuera. Mas el pueblo estaba decepcionado por esta visión, por esta mirada carnal que tenían, de mirar el templo, que no era suntuoso como el primer templo. No se ha hecho mucho, y por lo visto la obra no tiene comparación con la obra de Salomón. Algunos de los ancianos que habían visto el templo de Salomón hace 66 años atrás, en aquella época, desanimaron, y desanimaron a otros también. Oye, esto no es nada, la otra era mejor. Entonces esto trae desánimo a la casa de Dios. Lo que tenemos ahora es nada en comparación a su gloria primera. Para ellos, el segundo templo era nada.
No es bonita, no es hermosa, ni gloriosa como cuando Salomón lo construyó. Esta es la opinión y observación del pueblo. El pueblo se desanimó. En nuestros días no es nada diferente, ¿no? Y cuando empezamos una obra, siempre habrá uno que intenta desmotivarnos. Pues ahora estamos empezando una obra en Soces. Pues recuerde que ahora estamos plantando en un pueblo la obra del Señor. Es un pueblo cercano, no está tan lejos, no es difícil. Podremos ir hasta caminando si queremos. Es en un garaje que está prestado. Muchos podrían decir, pues no es un sitio adecuado para plantar una iglesia. Y yo te digo una cosa, para las personas que entrarán en aquel lugar y recibirán al Señor como su Salvador, será la puerta del cielo para ellos. Será la diferencia que hará en sus vidas. Y seguramente no estarán mirando un garaje, mas estarán mirando que ahí hay la presencia de Dios. Y no podemos desanimar, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluyas. Y en medio de todo esto, Dios envía un mensaje de consuelo, un mensaje motivador. ¿Cuál es el mensaje? Esfuérzate. La obra es mía. La presencia es mía que estará con vosotros. Dios le dio una tarea a Zorobabel. El versículo 4. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué. Y también esfuérzate, cobra ánimo todo el pueblo, dice Jehová, y trabajar. Dios le dio esta tarea para construir. Era un deber poner el reino de Dios en primer lugar. No poner mis negocios, mis afanes en primer lugar, mas sí poner en primer lugar la obra del Señor. No solo es nuestro deber, es un gran privilegio servir a Dios en primer lugar. La base y fundamento para poder hacer la obra del Señor es descansar en sus promesas. Tengan ánimo, esfuércense, sean valientes, porque yo estoy con vosotros. Ponga su mirada en el lugar correcto. No es el facto que estamos yendo a un garaje o una plaza. Nuestra mirada está puesta en el Señor, que el Señor va a levantar muchas vidas ahí. Si no es para quedar aquí, mas es para ir para sus países, porque ahí hay mucha gente que viene por un tiempo a trabajar. Mas ahí tendrán la oportunidad de reconciliarse con Dios, de escuchar la palabra de Dios, de poder llevar esta semilla a sus países, a sus familiares y decirles, he descubierto verdaderamente el camino que me llevará a Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Qué es lo que hace glorioso el templo? El oro, la plata, las piedras preciosas. Es la presencia de Jehová que hace glorioso el templo. Es la presencia de Dios que hace gloriosa esta iglesia, que hace esta iglesia funcionar. Es la presencia de Dios que nos motiva. Como hemos cantado aquí hoy, la canción, ¿no? Se manifestará, la presencia de Dios se manifestará en nuestros días. No fue solamente para aquel tiempo, es para hoy. Buscar de la presencia de Dios y Él se manifestará en nuestros corazones. La gloria de la iglesia descansa en que Dios habita en medio nuestro, por medio de su palabra, de su Espíritu Santo. Y esto es nuestro consuelo. El versículo 6 diz, porque assim dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. Maranata, ahora viene Señor Jesús. Aleluya. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios no se complace en las bellezas. Dios se complace en un corazón arrepentido, en un corazón lleno de su presencia.
La gloria postrera de esta casa será maior que a primeira, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Jesús, cuando entró en el templo, ahí entraba la gloria de Dios. Estaba presente cuando Jesús estava aí em aquele templo. Por isso, a gente mirava com descaso, não? Que este templo não é nada em comparação com aquele que tinha Salomão, que ha hecho Salomão. Mas solamente a presença de Jesus era o que satisfazia. A glória do Senhor seria maior em esta casa postrera. Glória a Deus, porque nós sentimos a presença de Deus, nós vivimos esta glória que o Senhor ha derramado sobre su pueblo. Fíjate que Deus habla em passado, presente e futuro, não? Habla do passado, que ele estava com o povo, e habla de futuro, que vendria o deseado de las naciones, e ele hará temblar. O que vou fazer é algo cósmico, Deus está dizendo, vou a temblar todo. Que será? Vendrá o deseado de todas as nações. Quem é este deseado? Quem? Aleluia, nosso Jesucristo, el amado, é o deseado de todas as nações. Aleluias. E todos os seres humanos, independentemente, indiretamente, desejam uma salvação e estão buscando em muitas religiões, não? Uma via de uma autosalvação. Todos desejam a imortalidade. Vemos em muitas películas que se inventam muitas coisas para ter, não? Esta imortalidade. E o homem está em busca de isto. Todos desejam ser liberados das misérias desta vida. Todos anhelam uma salvação. Por isso, todas as religiões do mundo prometem um escape de uma maneira ou outra. O único problema é que solo em Cristo, o Hijo de Deus, é o único que salva. Amém? Hechos 4:12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo o cielo. Todos os nomes dados aos homens em que podemos ser salvos. Não há outro, solamente em Cristo Jesus. Todos buscam salvar-se por a razão equivocada, solo de las misérias. Muita gente só quer salvar-se destas coisas aqui da terra. Busca uma salvação de la muerte, de la pobreza, de la tiranía de los gobiernos, de la depresión, de los problemas familiares, de la soledad e muitas outras coisas. E desejam ser salvos, mas com seus próprios pecados. Assim não funciona. Há muita gente que faz suas penitências crendo que assim Deus les perdonará. Mas assim não funciona. É o deseado de nossas almas, a Jesucristo, aquele que foi colgado em um madeiro e que vertiu seu sangue. Solamente através de Ele, nós podemos alcançar esta salvação. Pero solo em Jesus é o Salvador. Não só de todas as misérias desta vida, sino de lo mais importante, de la culpa do pecado, do poder do pecado e de la ira de Deus sobre os pecadores. Para isto vino Cristo. Para isto vino. Para deshacer as obras do diabo e para trazer-nos ao reino de luz. Deus enviou a seu Hijo para comprar uma grande salvação, uma salvação plena, total, perfeita, a ser desfrutada nesta vida e também desfrutar em sua glória. Ageu diz: a glória postrera desta casa será maior que a primeira, ha dicho Jehová de los ejércitos, e darei paz em este lugar, disse Jehová. A glória do Senhor será maior em nossas vidas.
Quando nós aceptamos a Ele como seu Salvador. E Ele se reunirá com as nações, e todos os reinos do mundo vendrão a ser de Cristo. E sua igreja será imensa como o povo da terra. Estaremos reunidos com o Senhor para sempre, quando Ele venga a buscar sua igreja. É o desejado, é o Cristo, vertido em la cruz a sua sangue. Nos prometeu que vendria a buscar-nos um dia para estar com Ele em la glória. Por isso, meus irmãos, eu os animo. Ponga tu mirada em el Senhor. Haga um cambio de prioridades. Míralo bem. Escudrinha bem os caminhos que estamos caminhando, para que a glória do Senhor possa estar em nossas vidas, para que nós podamos agradar ao Senhor verdadeiramente com nosso coração, com nossas atitudes. Que o Senhor bendiga a seu povo, sua palavra, e nos dê este ânimo que necessitamos para pelear a cada dia, para estar em sua presença e fazer sua vontade. Cambiamos de prioridade. Busquemos a Deus em primeiro lugar. Amém? Glória ao Senhor.